Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Fé na Prática. Eu sou a Alessandra, nós somos a Catedral Metodista de Petrópolis e é muito bom poder estar aqui com você mais uma vez, compartilhando um pouco da nossa história. E hoje a gente tem como convidada a nossa amiga, discípula de Jesus, uma mãe excelente, Cristiane Oliveira. Amém. Cris, bem-vinda. Obrigada. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada. Cris veio para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre filhos, sobre oração. Enfim, a gente tem muita coisa boa para poder compartilhar com você. Amém, glória a Deus. Obrigada pelo convite. Para a gente é sempre uma alegria poder estar compartilhando da palavra do Senhor. E quando a gente traz para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa casa, fica mais interessante ainda. Fica muito bom. É verdade, Cris. A gente sentiu no coração o desejo de compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre filho, família, oração, intercessão, né, eficácia do poder da oração, né, de uma mãe. E a Cris, ela é uma mãe que paga o preço da oração pelos filhos, né, Cris? Amém. Você tem 2 filhas? Eu tenho 2 filhas. Eu tenho a Fernanda, que mora em Niterói, e eu tenho a Giovana, que já esteve aqui também com a gente no programa. A Giovana ainda está conosco. E, assim, a questão da intercessão, as pessoas perguntam, o que é intercessão? Intercessão é quando você se coloca no lugar do outro e intercede por ele. É por isso que, às vezes, eu tenho muito cuidado quando as pessoas, às vezes, até vêm orar por mim. Essa questão do colocar a mão na cabeça, do tocar, você está transferindo algo para a pessoa, né? E para os nossos filhos não é diferente. Da Fernanda, quando eu tive a Fernanda, eu não era cristã ainda, né? Então eu não tinha tanto entendimento que eu tenho hoje. Mas quando eu tive a Giovana, quando a Fernanda fez 15 anos, eu fiz o chá de bebê da Giovana. Então, quando a Giovana nasceu, ela nasceu num outro tempo. A diferença das duas é de 15 anos. 15 anos, né? Então, assim, com a Giovana sempre foi diferente, porque eu já conhecia Cristo, já tinha um entendimento da palavra. Mas com a Fernanda também não foi tão difícil, porque quando você já tem a certeza de quem você é em Cristo, né, as coisas fluem. E a Giovana, na realidade, ela é um milagre, porque quando eu tive a Fernanda, eu peguei uma infecção no hospital e não podia mais ter filhos. E depois de 15 anos veio a Giovana. Então, assim, nós temos aquela responsabilidade, não só com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa igreja, com os nossos irmãos. E a questão da intercessão ali, ela é muito importante, A Giovana e a Fernanda, a gente ora por elas em todo o tempo, clama em todo o tempo por elas, mas existem coisas nas nossas vidas que a gente não vai mais poder fazer pelos filhos, a não ser orar, né? A Giovana eu oro desde que ela era muito pequena, já pelo esposo, pelos filhos, pela vida dela na faculdade, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ela, que nós já sabemos, mas a gente continua intercedendo para que aquilo se cumpra, né? Porque hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil para os jovens, né? São muitas distrações, desafio, né? Muitos desafios, muitas distrações, as pessoas, valores corrompidos, e Deus é um Deus de princípios, Deus não muda. A gente vive uma fase do relativismo. Exatamente, né? Nada a ver. Do nada a ver. Né? Enfim, a gente acaba trazendo, às vezes, até dentro da própria igreja mesmo, né? Comportamento e, às vezes, maneiras de que a gente sabe que a Bíblia não aprova, enfim. Então, a gente precisa vigiar e estar sempre orando e ensinando, né? O nosso papel como pai, como mãe, é desafiador. Verdade. Deus nos concede, a Bíblia fala que os nossos filhos são herança, né? Então, você cuidar, prezar da sua herança, eu acho que o principal meio de você prezar, cuidar, é uma vida de oração dedicada, né? Em intercessão, enfim. Deus nos concede autoridade sobre os nossos filhos, né? E nos concede também atender as necessidades quando são pequenos, né? A gente cuida, a gente atende as necessidades, a gente, enfim. Mas quando você falou aí, quando eles alcançam determinada idade, né? Adulta já, jovens, a gente já não pode
ser tão atuante na maneira de estar. Eles têm, como nós temos, o Senhor nos deu livre-arbítrio. Exatamente. Né? É óbvio que nem sempre vai ser o que a gente deseja, o que a gente quer, mas sem as escolhas deles. Sim. Né? E a gente, nós Por isso temos a importância da gente estar da lá, intercessão. Você não desistir. Semeando, né? Desde pequenininho, né? Você não tem que desistir. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Lucas, que fala a parábola do filho pródigo, né? A Bíblia começa assim: certo homem tinha 2 filhos. Ele não fala, um casal tinha 2 filhos. É certo homem. Então, nós entendemos que era só o pai. Né? E um desses filhos pediu o que ele queria, porque ele achou, e ele era o mais novo, ele achou que podia responder por tudo e que ele ia, a vontade de ele ser independente, né, de ele resolver as coisas dele, pediu a parte dele e foi embora. E nesse momento que ele gastou tudo, a Bíblia fala que naquele país, naquele estado ou naquele lugar, teve uma grande crise, teve fome. E esse filho pediu um trabalho de um certo fazendeiro para quê? Para que ele pudesse comer pelo menos o que ele dava para os porcos, a lavagem, né? E nem aquilo ele comia. Ele conseguia comer porque ninguém dava. Ou seja, foi uma escolha errada que ele fez. Mas eu tenho certeza, a Bíblia não diz isso, não relata isso, mas eu creio no meu coração que aquele pai clamou, que aquele pai intercedeu e que aquele coração foi alcançado. Sim. Pelo amor e pela graça de Deus. E esse filho voltou, pediu perdão do pai, disse que pecou contra ele, contra a vida dele, contra o Senhor. Mas aquele coração foi encontrado pelo Senhor através de uma intercessão do pai, eu tenho certeza. O Senhor alcançou aquela vida. Né? Aí nós temos um comportamento de um filho que bateu a cabeça, né? Errou, reconheceu o seu erro, voltou, pediu perdão e tentou uma vida nova. Ele tem um outro filho mais velho, que sempre ficou com ele, né? Que sempre o ajudou. Esse filho estão em festa no lugar, na casa, e ele pergunta para um servo o que estava acontecendo. O servo, feliz, diz, não, seu irmão voltou e seu pai está celebrando. É mais ou menos essa história, gente. Sim. E esse irmão, ao invés de se alegrar com a volta do irmão, ele fica com ciúmes. Por quê? Porque, eu sou aquele filho bom, que nunca te deixei. Mas e o coração dele? Era uma pedra. Ele estava ali como se ele estivesse fazendo algo que ninguém poderia fazer, só ele. Cumprindo um papel. Cumprindo um papel. Ele não conseguiu perdoar o irmão, mas ele era muito bom para perdoar o irmão, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes nós temos um filho que é diferente do outro. Na grande maioria Eu acho isso. Que em todos os casos. Na grande maioria, até gêmeos são diferentes. São diferentes. Então, assim, se você hoje passa por alguma dificuldade, se você hoje tem alguma luta na sua casa com seu filho, com seu esposo, enfim, clama ao Senhor, não deixa de interceder, não deixa de lutar pela tua família, não deixa de acreditar e deixa Deus fazer, porque não tem nada que o Senhor vá fazer que seja a sua obrigação de fazer. Sabe, paga preço de oração, paga preço de jejum pelo teu filho, pela tua casa, pela tua família. Isso é a nossa parte, nós como mãe, como pai, como intercessores, nós precisamos fazer. E a oração, ela é respondida pelo Senhor. Sim. Talvez não seja respondida no tempo que você espera, no meu tempo, mas no Kairos, no tempo de Deus, eu creio que o Senhor vai responder. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes a gente olha um filho que está perdido, que está nas drogas, que está na luta, e a gente não tem mais jeito. Deixa de lado. Rejeita. O primeiro momento a gente rejeita, né? A gente rejeita, a gente não quer saber, embora aquilo acabe com o coração da gente. Mas ele é seu filho, ele é sua filha, ele é parte sua. E a nossa obrigação é perseverar na oração. Nunca deixar de perseverar na oração, porque o Senhor vai resgatar. Eu creio que o Senhor vai libertar. Eu creio que o Senhor vai trazer de volta o seu filho pródigo, a sua filha pródiga. É nisso que eu creio. As pessoas às vezes chegam, meu filho não tem mais jeito, minha filha. Não declare isso. Declare, meu filho é uma bênção. Meus filhos são benditos. Eu sempre falo para as minhas amigas que às vezes... Ela fala para mim isso.
Ó, seu filho e sua filha é bendita do Senhor, é bendito do Senhor, não abra mão disso. Amém. Satanás não tem poder, não tem poder, então você declara, seu filho está dormindo, vai lá, não deixa ele ver, não precisa. Ora, declara palavras de bênção sobre a vida dele. Por mais que os seus olhos naturais não vejam, meu irmão, minha irmã, deixa os seus olhos espirituais ver a libertação, a cura do Senhor sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus filhos, porque é nisso que eu creio. Eu não vou dizer para você que a minha família é perfeita, que as minhas filhas não têm defeito, tem como eu tenho, como o pai tem, mas nós não desistimos. Diz que ama, abraça, beija, cheira, faz isso. A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor. Às vezes teu filho vem com algo, né? É bravo, chateado. Abraça, beija, por mais que você naquele momento nem queira fazer aquilo. Mas deixa Deus te usar, porque o Senhor é amor. E eu não estou aqui falando, um dia eu conto meu testemunho. Eu não estou falando aqui do que eu não vivo, do que eu não conheço. Eu estou falando para você, meu irmão e minha irmã que está assistindo. O Senhor responde a tua oração. Sim. Eu creio. Eu declaro sobre a tua vida, sabe? Eu declaro sobre a tua família. Graça, favor do Senhor. Libertação, cura. Amém. Salvação. Não desiste do teu filho, não desiste da tua filha, não desiste da tua família. O Senhor é um Deus de princípio. Às vezes a gente, como mãe, como pai, a gente nem quer agir muito pela autoridade, mas pelo autoritarismo, né? Porque eu sou a mãe, porque eu sou o pai. Mas a mudança tem que começar em nós. Sim. A mudança tem que começar em nós. Tanta coisa que eu tive que abrir mão das minhas verdades, das minhas razões, para eu conseguir acessar o coração das minhas filhas. Mas geralmente isso só acontece depois de algum momento de estresse, digamos assim. A gente aprende. Comigo foi assim, né? A gente retroceder e entender essa nossa função, não é função, mas a nossa posição, né? É dada por Deus. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. É a nossa casa, né? Então, geralmente, você aprende isso com alguma coisa, com alguma situação que te leve a aprender isso. E, geralmente, é uma situação de dor, às vezes, né? De você ter que peraí. Eu tenho que retroceder, eu tenho que voltar. Eu tenho que olhar meus filhos com outros olhos. São filhos, são herança, são prioridade. Então, não adianta eu ser super bem sucedida na minha carreira ou em qualquer coisa que eu faça se eu tiver fracassada dentro de casa como mãe, né? Enfim, com a minha família, com o meu marido, enfim, né? Então, a gente precisa entender isso, entender o nosso papel e, como a Cris falou, né? A gente não abrir mão, né? E se posicionar dessa maneira, conseguir olhar e enxergar dessa maneira, eu acho que é o que faz a diferença. Quando aconteceu comigo de retroceder, de precisar voltar e entender e olhar e começar com amor, agir com amor e entender com amor, né? Saber que independente da idade, né? Eu acho que quando são crianças a gente tem um pouco mais de facilidade de semear, de direcionar, de ajudar a fazer as coisas, atender as necessidades. Depois que cresce o desafio é muito maior. Sim. Mas a gente precisa entender a nossa posição no reino, né, que Deus concedeu a cada um de nós como mãe, como pai, para que a gente possa atuar de maneira eficiente, sabe, e diferente, sem ser padrão, né, do que acontece hoje. Tem muito comportamento padronizado, né? Ah, não fez, tem que ser assim, fez errado, tem que ser assado. Não é, né? São vidas, são né, e assim, respeitar, né, Alessandra? Eu acho que a questão do respeito também é muito importante. Não é porque eu sou mãe, exatamente. E isso eu também tive que aprender. Eu tive que aprender, entendeu? Eu acho que a maternidade é um grande aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo, porque eles crescem e a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, mas é uma benção, né? E eu até compartilhei com o pastor há pouco tempo de uma experiência muito, e eu acho que com você também, né? Muito bacana. A mãe que clama pelo filho, né? Que intercede, que se coloca na brecha. Eu acho que ela ganha muita autoridade porque ela está cheia de fé, né? Porque aquilo acontece com ela, porque vem dela, do filho dela, né? Enfim, e filho é herança, filho é dado por Deus, é nosso bem mais precioso. Não existe uma oração de uma mãe que não seja respondida. É incrível quando você
em várias áreas da sua vida, de repente você peça oração pelos filhos, ou às vezes você pede por emprego ou por qualquer área da sua vida. Enfim, às vezes Deus sempre responde a oração, mas às vezes é um não, é um espere e não é agora. Mas o coração aflito de uma mãe, pelo menos a minha experiência com Deus é que a resposta é sempre na hora. Ele vem com a resposta, ele vem com o agir, ele vem com a mão, sabe? Ele te abre os olhos, ele te faz entender. Incrível como Deus olha e atende uma mãe que intercede por seus filhos, que paga o preço da oração. E às vezes eu falo de filho, eu me emociono porque as minhas filhas são tudo para mim, Ale. As minhas filhas, elas, nossa, aqui na terra elas são tudo para mim. E assim, o amor que a gente carrega de mãe, não tem nada, sabe, que diminua. Uma malcriação, uma briga, sei lá, qualquer coisa, nada diminui, muito pelo contrário. Porque nós amamos tanto, assim como o Senhor nos amou. Nós estávamos conversando antes, né? E o Vitor falou sobre isso, que foi esse amor incondicional que fez o Senhor nos adotar, nos amar como filhos, entendeu? Então, por que a gente não pode perdoar, tentar fazer tudo de novo, tudo novo com eles? E assim, é o tempo deles, principalmente depois que eles crescem. Sim. A gente realmente só tem que clamar, porque é só Deus que transforma, é só Deus que muda. Porque não adianta a gente brigar, não adianta a gente ficar sem se falar, não vai resolver. Só vai nos afastar cada vez mais, né? E é muito importante você ser parceiro. As minhas filhas são muito parceiras. As minhas filhas são muito amigas. Aquela tipo, tô indo ali, já cheguei. Até hoje são assim. Minhas filhas tomam bênção de mim. Porque eu tomo bênção, meu pai tem quase 80 anos, eu tomo bênção do meu pai até hoje. E eu não exigi isso delas. É aquela história de que eu vi e eu reproduzi. E é aquela bênção de beijar na mão, de beijar na testa até hoje. Coisa que, às vezes, até na escola as pessoas achavam meio estranho de a Giovana ou a Fernanda fazer. Porque se perdeu. Muitos valores se perderam, o respeito. Dos filhos, né? Falar com os pais de forma desrespeitosa. Isso me fere muito. Falo para minhas filhas, vocês não precisam me amar. Ninguém é obrigado. Mas me respeitar eu exijo. Né? E graças a Deus a gente não é uma família, como eu digo, perfeita, mas a gente caminha juntas e tem as nossas diferenças, ninguém é igual, mas graças a Deus tem fluído bem. A gente cultivar, né, esse momento de estar junto, pelo menos essa alguns dias da semana, né, você sentar à mesa, você cultivar isso, você ensinar princípios, né, eu acho que você tem um momento de oração. Esses dias eu estava indo dormir e falei, caramba, eu senti no coração, eu vou lá, eu vou orar. A gente aí fui pro quarto dos meninos, já grandes, adultos, são homens, e a gente orou junto. E eu acho que é importante a gente não deixar passar esses detalhes, porque são esses detalhes que a Bíblia, são importantíssimos, que a Bíblia ensina pra gente, são valores, são princípios. Como você disse que o mundo hoje está tudo distorcido, né, fazendo tudo ao contrário, a gente vive na contramão do mundo, mas a gente precisa resgatar, né, isso na palavra e trazer para dentro de casa e aplicar, principalmente com os filhos, enquanto a gente ainda tem dentro de casa com a gente, né, porque eu creio muito que é isso que define o futuro, né, isso que define caráter, isso que define, enfim, temperamento, define muita coisa. São sementes que a gente vai plantando no dia a dia. Nossa missão, ela é muito importante e ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa. A missão de um pai, de uma mãe é muito preciosa na vida de um filho. É muito árdua, mas é muito preciosa. Sim, porque dali, eu acho que desde o início, né, dali é que a gente está começando a semear e é para um futuro, né? A gente enxergar aquilo ali como um início de uma longa jornada, uma caminhada com Deus, onde as coisas vão acontecer segundo o tempo que eu dediquei de semeadura, né? Enfim. Eu sempre te digo, né? A sementinha está lá. Exatamente. A sementinha está lá. E a gente orar para que a semente frutifique, né? O tempo todo. Né? E assim, eu vejo também essa questão de você estar dentro do teu... Fazer com que o teu lar seja um lugar onde eles tenham saudades para voltar.
Porque se você vive num ambiente hostil, você não quer, você quer distância daquele ambiente, né? Você não quer voltar. Então, eu sempre falo isso até para o Giovan. Giovan, eu quero que a Giovana sinta vontade de voltar para cá. A Fernanda já mora fora, né? Ela sinta vontade de voltar para casa, saudade de voltar para casa. E que ali ela sinta a presença de Deus, que ali ela se sinta amada, primeiramente pelo Senhor. Porque eu vou refletir o Senhor para ela, né? Então, a questão também, Ale, dos limites, sabe? Que você também tem que dar. Sim. Quem ama diz não também. É um desafio. Né? É um desafio, é assim, mas o Senhor capacita. Nada é na força do nosso braço, nada é por nós, é sempre por Ele. Porque se eu for olhar para mim, poxa, todo dia eu olho, poxa, eu podia ter sido melhor. Sim. Eu podia ter feito diferente. Mas com o Senhor a gente vai crescendo juntos, a gente vai trabalhando. Você só precisa se deixar ser ministrada por Deus. E como é que você vai ser ministrada pelo Senhor? Conhecendo Ele. O Senhor, Ele é um Deus relacional. Se você se relaciona com Ele, você vai ser íntimo dEle. Então, você tem a vontade, a sede de aprender, de conviver naquele ambiente. E isso torna menos difícil. Não é que é totalmente fácil, mas é menos difícil quando você tem um Senhor que caminha contigo, um Senhor que você crê e entende que Ele vem para somar, para direcionar, para fazer da tua família ou daquele momento algo bom, prazeroso, né? Hoje eu ouvi um pastor falando que a família é onde você tem o amor maior da sua vida e a dor maior da sua vida. Com certeza. Que é quando, o amor maior é quando a tua família se forma, ou seja, quando teu filho nasce. E a maior dor da tua vida é quando você perde, quando ele morre. Ou quando a gente morre, né? Então, assim, que você possa aproveitar em Deus todos os tempos que você puder com seu filho. Quer seja assistindo um filme, quer seja comendo uma batata, uma pizza. Lá em casa, na sexta-feira, a gente sempre procura fazer isso, né? É comer alguma coisa, conversar, partilhar de algo e procurar se aproximar mais dos teus filhos como amigo, não como fiscal, mas como amigo, sabe? Senhor, me dá direção. Refúgio, né? Pai, como é que eu faço? Me ensina, Senhor, porque a gente não sabe mesmo, porque nós somos carne, irmão. Nós queremos mesmo fazer na nossa força, do nosso jeito. Mas o Senhor, Ele já nos deixou ali tudo preparado. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva. Então, se você tem intimidade com o Senhor, se você consegue ouvir, sentir a presença de Deus, você consegue transbordar isso para sua família, para sua casa, para o seu ambiente de trabalho e buscar em todo o tempo, tá? Intercessão. Em espírito, intercessão não é só você se ajoelhar e orar. Intercessão você pode fazer isso na rua. Vai abençoando, vai intercedendo, vai repreendendo e vai buscando em Deus essa intimidade, porque vira um estilo de vida, né? Eu não sou intercessora porque eu sou do Ministério de Intercessão. A palavra de Deus diz que nós todos somos intercessores. Então você tem a autoridade do Senhor para declarar vida sobre os teus filhos, libertação, cura. Você tem a autoridade do Senhor para declarar bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Então, meu irmão, minha irmã, não tem receita de bolo, né? Tá tudo na Bíblia. E eu creio, sabe, que o Senhor vai fazer grandes coisas sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu creio, Cris. Eu não sei o que você que está assistindo a gente hoje está passando, né? Qual é a sua situação, qual é a sua realidade hoje. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Se você está assistindo isso hoje, né? Porque Deus tem algo preparado e muito especial para você. Então eu queria te convidar a colocar o nome do seu filho, da sua filha, né? Nós vamos orar no final, a gente vai estar clamando, orando, mas a nossa palavra para você é de incentivo a orar sem cessar, né? Clamar pelos seus filhos o tempo todo, né? Não desista, não abra mão dos seus filhos. O Senhor te concedeu, eles são herança, são joias preciosas, então independente do que você esteja vivendo hoje, da sua realidade,
A gente está aqui para te incentivar e acender essa chama de mãe intercessora, porque uma mãe intercessora, ela é cheia do poder e da autoridade de Deus. Amém. O Senhor ouve a oração de uma mãe que clama e Ele responde prontamente. A palavra de Deus tem lá em Mateus a história daquela mulher cananeia que foi pedir libertação para a filha, né? E os discípulos, ela começou a gritar, queria chegar até Jesus, e os discípulos falaram, não, tira ela daqui, que ela tá querendo, tá gritando, né? E Jesus falou, não, deixa ela vir até aqui, né? Jesus observou a fé daquela mulher, né? E ela falou, mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa, enfim, o tamanho da fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus. E eu tenho certeza que toda mãe, quando clama por um filho, eu acho que ela nunca tem tanta fé, né? Não exerce tanto a fé quando é do momento de que ela está orando e clamando pelo filho dela, né? Pelo seu filho, né? É porque ali está toda a entrega dela, todo o amor, Sim. toda a confiança que nós temos no Senhor. Está tudo ali naquela oração. Verdade. E creia que o Senhor, Ele ouve, Ele atende. Amém. Né? Não desista creio. dos seus filhos, independente Nunca. de qual seja a realidade. Se você conhece alguém que está passando por alguma fase difícil com o filho, né? Você compartilha esse vídeo com ela, a gente vai orar, né? E a gente vai clamar, né? Se você tem alguém, você peça a Deus para trazer na sua mente, coloque ela agora diante de oração, a gente vai orar, a Cris vai estar orando por nós, né, pelos nossos filhos, crendo em que o Senhor tem coisas novas, coisas boas, que às vezes a luta ela é passageira, né? A Cris fala muito isso para mim também, né, Cris? É fase, né? Os jovens são cheios de fases, né? Cada fase é uma novidade. Eu sempre digo, um desafio. Confia em Deus, vai passar e passa, e daqui a pouco chega outra. Isso é natural. É desafio atrás de desafio. Então a gente está junto, né? Tá todo mundo junto. Certamente. Isso é muito comum, né? Para toda mãe que clama, que ama os seus filhos, eu acho que vivencia isso, né? Passa pela mesma luta, pela mesma batalha, pelo mesmo desafio, mas nós estamos aqui para te mostrar que existe um Deus que se importa demais com a sua família, com a sua casa, com os seus filhos. Eu creio. Não desista, não abra mão. É porque às vezes a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? É verdade. Então, assim, eu fico muito incomodada e quando eu ouço uma mãe falar assim, que o Senhor te leve, que o Senhor não, que Deus te leve, que não sei o quê, olha o peso da mão de Deus sobre a tua vida. Gente, não fala isso. Fala assim, que o Senhor te abrace, que o Senhor te encontre, vai declarando palavras de bênção sobre a vida do teu filho. Profetiza bênção sobre a vida do teu filho, né? É verdade. E a gente cultivar o hábito, né, da oração dentro de casa, com os filhos, pelos filhos, isso também é muito importante, né? Com eles participando, enfim, independente de qual seja a idade dos seus filhos, se eles são adultos já, casados, né? Mas coloca o nome do seu filho agora, a gente vai estar orando por eles. E se for criança, Lê, já desde pequenininho, compra um livro, uma Bíblia que fala de Jesus. A criança gosta do lúdico, né? E vai ensinando e vai orando com ele. Isso é independente de religião. Meu irmão e minha irmã, não sei se você está aqui, se você não crê, se você não acredita em Deus, mas nós temos um Deus, servimos um Deus que é soberano, que é poderoso, entendeu? E que Ele é um Deus, como eu já disse, de princípios, Ele não vai mudar. Então, que você possa estar ensinando o teu filho a amar, a honrar, a respeitar ao Senhor, porque Ele vai te respeitar, Ele vai te amar, Ele vai te honrar, porque o Senhor, Ele nos ensina isso. Então, você vai ensinando a criança, a Bíblia fala isso, né? Ensina a criança no caminho que ela deve caminhar, deve seguir. Quando estiver adulto, grande, dependendo da versão, não vai se desviar. É promessa. Desvia, né? Então, assim, que você possa, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, eu não sei que horas você vai assistir, ser ministrado por essa palavra do Senhor. Não desista dos seus filhos, né? Mas também que nós venhamos a entender que a nossa parcela, nós temos uma grande parcela na criação, na educação e no caráter, na responsabilidade dos nossos filhos, porque certamente eles vão reproduzir o que eles vivem, o que eles veem, né? Então a responsabilidade não é só de Deus, é nossa. Se o Senhor nos deu para cuidar, se o Senhor nos deu para amar, se o Senhor nos deu para criar, Ele colocou essa responsabilidade. A nossa maior responsabilidade, né? É a nossa casa, são os nossos filhos. Então, faz tempo que eu e a Cris, a gente
estava conversando, né, e surgiu esse desejo no meu coração de trazer uma palavra voltada para a mãe, né, para os pais, a respeito de intercessão, né, dos filhos, né, e eu espero muito em Deus que essa palavra te alcance, seja qual for o momento que você esteja passando, mas que você tome posse dessa palavra e que Amém. você nunca abra mão dos seus Jesus. filhos. Ele é teu bem precioso, tua herança. Amém. Né? E a gente vai clamar e orar por eles agora. Em nome Amém? de Jesus. Amém. Então coloca aí o nome do seu filho, traz ele no teu coração nesse momento. A gente vai Amém. Vamos orar então. Amém. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está fazendo, mas para tudo, desliga mesmo. E coloca assim a mão no teu coração. Traz o teu filho, a tua filha à mente. Se não for o teu filho, a tua filha, um parente seu, alguém que você queira alcançar em amor, com tudo aquilo que a gente falou aqui, que você seja ministrado e ministrada nesta noite, neste dia, nesta tarde, em nome de Jesus. Sim. Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano. Senhor, nós queremos exaltar o teu nome, Pai, por tudo aquilo que foi dito aqui, porque nós oramos e te dizemos, Senhor, toma o controle, toma preeminência, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós entendemos. A tua serva entendeu no coração dela de trazer uma palavra aos pais, por esse tempo que temos vivido, Senhor, por conta dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, visita aquele pai, aquela mãe, que tem passado por lutas, por dificuldades, Senhor. Que eles sejam ministrados agora, em nome de Jesus, com a tua graça, com o teu favor, dá sabedoria, dá discernimento, dá entendimento. Pai, mas primeiramente, ministra amor e graça. Amém. E graça sobre o coração desses pais, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que eles não vejam seus filhos como problemas, mas que eles vejam seus filhos, Pai, como o Senhor olhou para nós e nos amou primeiro, Senhor. Que eles possam, Senhor, ser cheios de amor. Espírito Santo, encharca esses corações que às vezes estão feridos, doloridos, Senhor, por conta das dificuldades, por conta das lutas. Muitas das vezes eles desistem, Senhor, de acreditar e de orar pelos seus filhos, de clamar. Mas hoje recebe da parte do Senhor uma unção, uma graça nova sobre a tua vida, para que tu venha ministrar sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, declara paz, graça, favor do Senhor sobre a vida deles. Vai declarando a graça de Deus sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, acampa teus anjos ao redor, Senhor, dos nossos filhos. Guarda, Pai, livra de todo mal, Pai. Esse mundo está perverso, Senhor, os dias são maus, mas nós confiamos naquele que é soberano. Nós confiamos naquele que não perdeu o controle. Nós confiamos naquele que nos criou e criou o mundo, Senhor. Então, Pai, nós entregamos, devolvemos para Ti os nossos filhos, a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ser filhos obedientes também a Ti. Porque o Senhor é o nosso Pai. Muitas das vezes nós entendemos que também entristecemos o Teu coração. Nos perdoa, Pai, e nos ajuda, Senhor, a termos um coração alinhado com o Seu, em nome de Jesus. Amém. Senhor, visita as escolas, nós pedimos pelas escolas, Senhor. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar blindando cada criança, cada jovem, cada aluno, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu favor, Pai. Que eles possam ser ministrados em todo o tempo pelo Senhor. Não permite, Pai, em nome de Jesus, que os nossos filhos, que essas crianças venham se desviar dos Teus caminhos, mas que eles possam, Senhor, estar alicerçados na rocha que é o Senhor. Em o nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a casa, a família do meu irmão e da minha irmã que está assistindo. Nós abençoamos e declaramos a vitória em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Recebe essa oração. Amém, Jesus. Cheia de poder sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém. E, Cris, nós vivemos dias desafiadores, né? Então, invista em oração sobre os seus filhos, né? Coloca a mão sobre os seus filhos. Não desista. Não desista.
né? Que Deus é contigo, que Deus te fortaleça, te encha de poder, de amor, de paixão pela tua casa, pela tua família. Amém. Cris, para quem está assistindo hoje, eu sei que você já deixou muito recado, já deixou muita mensagem, mas eu vou te convidar a deixar uma mensagem para quem está assistindo. Amém. Enfim, se você quiser compartilhar alguma experiência, fique à vontade. Então, hoje eu quero deixar para você que está me assistindo, que está nos assistindo, o Senhor ministrou no meu coração de eu dizer para você que é o milagre, irmão e irmã. É Amém. Você que é o milagre. Então, às vezes o milagre que a gente quer ver na vida do outro, a gente tem que viver esse milagre. Então, que Deus te abençoe, Amém. Que o Senhor te dê sabedoria e discernimento para conduzir todas as coisas na sua vida, mas principalmente o seu primeiro campo missionário, que é o seu lar, a sua família. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Cris, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito. Amém. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém. Intercessora, guerreira. Glória a né, Deus. Que batalha e paga o preço da oração. Então, Amém. que você continue sendo alcançada pela graça, misericórdia e amor de Deus. Eu que agradeço. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua semana. Boa noite e fiquem com Ele.